Atualmente, o conceito de genocídio tem sido um campo de disputas, seja no âmbito dos debates acadêmicos, seja na esfera dos tribunais internacionais. O termo genocídio foi cunhado por Raphael Lemkin, professor de Direito Internacional no ano de 1944. A palavra deriva do termo grego genus, que significa povo, somado ao sufixo latino cadere, ou cide, que significa matar. Para Lemkin, o genocídio se constituía num tipo de extermínio limite, na medida em que previa uma multiplicidade de ações que visavam a destruir as bases de sobrevivência de um grupo enquanto grupo. Ao fim e ao cabo, se constituía enquanto a síntese de vários modos de perseguição e destruição. Na obra em que Lemkin define o conceito de genocídio, ele trabalha a partir de dois exemplos históricos. O primeiro é a perseguição do povo armênio pelo Império Turco-Otomano no ano de 1915, que Lemkin, inclusive, considera como o primeiro genocídio do século XX. E o segundo exemplo é, então, a perseguição do povo judeu sob o regime nazista, o que estava acontecendo no momento da escrita desse trabalho. O objetivo de Raphael Lemkin não era designar uma prática nova, e sim estigmatizar uma prática já secular na humanidade, entendendo-a como crime em virtude do direito internacional. Ainda que o conceito tenha sido cunhado no ano de 1944, o crime de genocídio não foi incluído nos tribunais de Nuremberg, que aconteceram em 1945 e julgaram os criminosos nazistas. Os condenados nesses tribunais foram condenados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. As primeiras discussões acerca do crime de genocídio na ONU se iniciaram no final de 1946. Na Resolução 96 da organização, o crime de genocídio, nesse momento, foi definido como uma negação do direito à vida de grupos humanos, sejam eles raciais, religiosos, políticos ou de outros tipos. Pela primeira vez, o crime de genocídio estava submetido ao Tribunal Internacional e constava enquanto uma categoria diferente do crime contra a humanidade. Essa primeira proposta da Assembleia Geral da ONU, ao mesmo tempo em que ampliava as noções de Lemkin, na medida em que incluía a noção de perseguição a grupos políticos, também irritou profundamente um dos principais personagens na assinatura dos tratados internacionais, a União Soviética, que acabou se negando a assinar este termo se ele estivesse nessas condições. Dessa forma, após várias discussões, o conceito de genocídio, adotado pela Convenção da ONU de 1948, acabou por excluir o termo grupos políticos do seu escopo. Oficialmente, então, nós temos até hoje o documento da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, que foi assinado em 1948 e entrou em vigor em 1951, que define o crime de genocídio da seguinte forma. Artigo 2º. Entende-se por genocídio atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Essa definição de crime de genocídio foi utilizada em diversas cortes internacionais de justiça e, sobretudo, na elaboração de tribunais ad hoc para o julgamento de casos de genocídio, como, por exemplo, o caso de Ruanda, que ocorreu em 1994 e exterminou cerca de 800 mil pessoas, sobretudo Tutsis, Tuás e Hutus moderados, e também o Tribunal ad hoc composto para o julgamento dos casos da ex-Jugoslávia, sobretudo o massacre de Srebrenica, ocorrido em 1995, onde forças sérvias exterminaram cerca de 8.000 bósnios muçulmanos. Em 2002 foi estabelecido o Tribunal Penal Internacional, onde essa mesma definição de crime de genocídio vigora. Atualmente estão sob investigação do TPI cerca de 13 casos possíveis de genocídio, entre eles a perseguição dos muçulmanos Rohingya, no Mianmar, o caso de Darfur, no Sudão, e também a perseguição e assassinato de palestinos pelo governo israelense. No entanto, ainda que essa definição jurídica de crime de genocídio tenha sustentado de forma responsável a condenação de vários casos genocidas, ela é objeto de intenso debate.
Para os estudiosos das áreas de história, sociologia e antropologia, sobretudo, a exclusão do escopo político e social acaba diminuindo a possibilidade de análise e o reconhecimento de novos casos de genocídio. Dessa forma, as definições acadêmicas buscam ampliar o escopo de análise do conceito de genocídio para pensar diversos processos históricos e sociais. Segundo Jacques Semelin, genocídio é o processo particular de destruição civil direcionado à total erradicação de um grupo, cujo critério de identificação é definido pelo perpetrador. De acordo com este autor, portanto, nem todo massacre pode ser considerado um genocídio, e é justamente por isso que ele enfatiza a ideia de que o genocídio é um processo organizado de destruição de civis. Processo, na medida em que genocídio é o resultado de uma situação complexa e de longo prazo. Organizado porque pressupõe uma violência canalizada e direcionada a uma coletividade. De destruição, na medida em que prevê práticas que vão além do assassinato. Nos últimos anos, os estudiosos vêm se aproximando da perspectiva de Semelin. É o caso, por exemplo, do trabalho do historiador sul-africano Muhammad Adhikari, cuja obra se dedica a reconhecer e documentar o genocídio da população San na Península do Cabo entre fins do século XVIII e início do século XIX. Segundo Adhikari, o genocídio da população San pode ser entendido a partir do conceito genocídio em slow motion, na medida em que o extermínio desse povo remonta desde o início da presença holandesa na Península do Cabo, no século XVII, até a presença inglesa nessa região em meados do século XIX. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre os estudos de genocídio, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito acadêmico, acompanhe a bibliografia que virá a seguir e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.